Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar acerca do nutriente do momento, as proteínas. Vou explicar-vos tudo aquilo que precisam de saber acerca das proteínas e depois vou desmistificar também algumas dúvidas que são muito comuns. Claro que eu não posso começar a falar sobre proteína sem vos explicar um bocadinho do que é este nutriente. A proteína é um dos nutrientes que nos oferece calorias, ou seja, é um macronutriente e é um nutriente que é essencial. É algo que nós temos que ir buscar à dieta ou então podemos ter alguns problemas. A forma mais fácil de perceberem as proteínas é imaginarem um colar de contas cheio de continhas ou de pérolas. Cada pérola é um aminoácido, que é a unidade estrutural da proteína. E colares diferentes têm combinações infinitas de diferentes aminoácidos. Alguns desses aminoácidos nós conseguimos sintetizar, ou seja, o nosso corpo consegue fazê-los, e outros aminoácidos nós temos que ir buscar à dieta. Mais para a frente vão perceber porque é que isto é importante. Como eu disse, algumas destas continhas nós só conseguimos ir buscar através da alimentação, por isso é importante ter um bom aporte diário de proteínas diversas com estes aminoácidos essenciais. Se não, algumas das funções das proteínas no vosso corpo podem ficar comprometidas. Por exemplo, o transporte de oxigênio pode ficar comprometido, pode haver uma perda de massa muscular, os ossos, os dentes, as cartilagens, o cabelo, as unhas e a pele podem sofrer também com esses déficits. O vosso sistema imunitário também pode ficar comprometido, uma vez que todos aqueles componentes do sistema imunitário são feitos de proteínas, assim como o vosso sistema hormonal, porque todas as hormonas, todas as enzimas, todas as nossas células têm uma componente proteica muito importante. Agora, a quantidade desse nutriente vai depender de muitos fatores. Vai depender do vosso estilo de vida, vai depender da vossa atividade diária, do exercício que praticam, do tipo de exercício que praticam, da vossa idade, do vosso sexo. Vai depender também do tipo de dieta que praticam, se é uma dieta muito rica em alimentos de origem animal ou se é maioritariamente composta por alimentos de origem vegetal. E claro, o vosso objetivo, se é o aumento da massa muscular, se é a perda de peso, se é simplesmente a manutenção de peso. Portanto, aqui neste vídeo, embora eu gostasse muito, não vos consigo dizer exatamente a quantidade de proteína que vocês precisam, porque isso vai depender de todos estes fatores e teria de ser algo a ser visto individualmente, mas já ficam com uma ideia. Se forem pessoas sedentárias, provavelmente já consomem a proteína necessária. Em países desenvolvidos é muito difícil haver um déficit proteico, mas se são pessoas sedentárias eu aconselho-vos a reconsiderar isso, porque mesmo pessoas com 20 anos podem apresentar quadros de sarcopenia, que é uma atrofia ou perda da massa muscular por falta de exercício físico ou por falta de proteínas. Agora, se forem atletas ou tiverem algum objetivo em específico, acho que é interessante verificarem se efetivamente estão a consumir a proteína toda de que precisam. Depois, em relação à qualidade das proteínas e às fontes, há duas coisas principais a ter em conta, que é o quão bem essas proteínas são absorvidas e também qual é a distribuição de contas diferentes ou de aminoácidos diferentes de cada uma dessas proteínas. E se essas proteínas vos oferecem aqueles aminoácidos ou aquelas contas essenciais ou se não. Normalmente as proteínas de origem animal são mais completas, ou seja, têm mais desses aminoácidos essenciais do que as proteínas de base vegetal, mas é perfeitamente possível complementar uma proteína de base vegetal com outra para conseguirem ir buscar todos esses aminoácidos de que precisam. Normalmente o que é recomendado é misturar um cereal com uma leguminosa para garantir que têm todos esses aminoácidos de que precisam. Depois, como disse, a outra coisa que nós temos em conta é a absorção dessas proteínas. As proteínas cozinhadas, fermentadas, como o queijo, iogurtes ou tofu, demolhadas ou até processadas, como os suplementos proteicos, são melhor absorvidas. Portanto, essa absorção também é muito subjetiva. Embora a absorção das proteínas de origem animal seja sempre ligeiramente melhor. Mas o que é que fazemos nas dietas vegetarianas? Simplesmente comemos um bocadinho mais, o que não é uma coisa má. E depois, como é óbvio, temos que olhar para o alimento como um todo e perceber que outros nutrientes é que ele nos vai dar. Se são nutrientes ótimos ou se são nutrientes a evitar. E agora, onde é que vocês conseguem ir buscar proteínas? Podemos ir buscá-las a fontes vegetais, como as leguminosas, como o feijão, o grão ou as lentilhas, aos tremoços, ao tofu ou ao seitã, às sementes e aos frutos secos, só para dar alguns exemplos. Ou então ao leite ou às bebidas vegetais, ao queijo, aos ovos, aos iogurtes e, claro, à carne, ao marisco e ao peixe. Depois também temos todos aqueles novos alimentos como os pudins proteicos, os iogurtes proteicos ou os suplementos proteicos ou as barras.
E agora já falámos um bocadinho das quantidades recomendadas, mas será que existe um máximo recomendado ou existe algum problema em consumir mais proteínas do que aquelas que necessitamos? Para uma pessoa normal, em princípio não há qualquer problema em consumir uma dieta rica em proteínas, a não ser que façam uma dieta extrema como a carnívora, que eu não aconselho. Mas para alguém que já tenha problemas renais, por exemplo, já é preciso ter muito mais cuidado. Portanto, em princípio não, mas gosto sempre de abordar os nutrientes e a dieta com alguma caução, porque hoje não temos nenhuma evidência de que um excesso de proteína possa fazer mal, mas daqui a algum tempo pode sair um artigo que diga que sim, portanto eu acho que não há necessidade para exageros, basta simplesmente fazerem uma dieta equilibrada com todos os nutrientes de que precisam, sem exagerar em nenhum deles e em princípio estão seguros. Outra questão muito frequente é se é preciso suplementar. Então, claro que mais uma vez a resposta vai ser depende, mas normalmente recomenda-se a suplementação a quem tem alguma dificuldade em consumir toda a proteína de que precisa num dia. Para a maior parte das pessoas é extremamente fácil, portanto não há necessidade de suplementar, mas para outras pode ser mais difícil ou para alguma estratégia nutricional pode ser interessante acrescentar a proteína em pó para facilitar o consumo da proteína. E agora, será que é necessário estar a consumir constantemente produtos ricos em proteína, como os iogurtes, ou os pudins proteicos, ou os leites, ou as bebidas vegetais proteicas, ou até as bolachas e gelados e cereais? Pode ser interessante por uma questão de saciedade, uma vez que a proteína é um nutriente que sacia bastante, mas eu acho que convém olhar bem para os rótulos, porque muitos destes alimentos que dizem ter mais proteína, na verdade têm mais 1 ou 2 gramas em relação ao outro alimento normal, o que não me parece compensar o gasto extra. Agora, eu acho que já existem imensos alimentos muito interessantes, como os pudins proteicos ou os iogurtes proteicos, que são extremamente agradáveis, são extremamente saborosos, ajudam-vos também a reduzir um bocadinho o consumo dos outros alimentos mais ricos em gorduras e em açúcares, como os pudins normais ou as mousses normais, e acho que podem ter um papel muito interessante na vossa alimentação, embora possam não precisar dessa proteína extra. Pode ser simplesmente uma forma de consumirem alimentos de que gostam e alimentos docinhos e agradáveis, sem recorrerem a alimentos com tanto açúcar ou com tanta gordura. Portanto, acho que podem ser interessantes, mas não quer dizer que todos vocês precisem de consumir essa proteína extra. Depois, outra pergunta para milhões. Será que o colagênio é uma boa fonte de proteína? Então nós já falámos um bocadinho acerca dos aminoácidos essenciais, do quão completa é uma proteína e o colagênio não tem muito boa qualidade no que toca à sua composição em aminoácidos. Portanto, acaba por ser uma proteína que é vendida muito cara, mas que não é muito equilibrada em termos de aminoácidos. Portanto, não é uma proteína que eu aconselho, até porque esses colares de contas vão ser todos separados e partidos e depois cada uma dessas contas vai ser usada para aquilo que o corpo precisar, que pode ser para fazer massa muscular, pode ser para o sistema imunitário, pode ser para fazer hormonas. Não quer dizer que essa proteína se vá depositar automaticamente na vossa pele, ou nas vossas unhas, ou no vosso cabelo, ok? Isso seria a mesma coisa que dizermos que consumir cabelo iria fortificar automaticamente o vosso cabelo, mas não é assim que funciona. Agora, outra questão muito frequente é se é possível garantir as proteínas que nós necessitamos só com proteínas de origem vegetal. E a minha resposta é claro que sim, desde que consumam o suficiente e desde que criem aquela complementariedade. Ou seja, que peguem fontes proteicas que tenham um bocadinho mais daquele aminoácido e as juntem a fontes proteicas que tenham um bocadinho menos daquele aminoácido. Como eu disse, juntar cereais com leguminosas pode ser uma ótima forma de complementar as proteínas e, em princípio, com um consumo frequente e em boas quantidades de proteínas de origem vegetal, não vão ter qualquer problema. Para além disso, no reino vegetal também temos algumas proteínas completas, como é o caso da soja. E infelizmente tanta gente tem tanto medo da soja, mas não há, em princípio, qualquer razão para isso. Mas isso é um tema que eu hei de trazer para outro vídeo, se vocês tiverem interesse. E acho que já cobrimos bastante informação acerca das proteínas e sobre algumas dúvidas comuns. Se acharem que precisam de um acompanhamento mais personalizado, podem sempre marcar consulta comigo no link da descrição que eu vou deixar aqui. E acho que é tudo por hoje. Vemo-nos no próximo vídeo ou no meu Instagram que eu vou deixar aqui. Um beijinho
e até ao próximo vídeo. Tchau!